Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma noite de festa, de alegria, de celebração ao nosso Deus. Você que está em casa também, seja abençoado, edificado, em nome de Jesus. Antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, nós vamos fazer a apresentação de uma criança ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero convidar, a família está aqui, Robson e Cíntia irão apresentar a Lavínia Varize e Tronquim diante do Senhor. Eu quero convidar todos vocês, familiares que estão aqui juntos. Glória a Deus. Nós vamos orar. Vou pedir a ajuda do pastor Everton, mas antes eu vou ministrar uma palavra para a família. Amém? Meus irmãos, olha o que diz. Eu quero dar uma palavra aqui para o Robson, para a Cíntia. Glória a Deus. Pode chegar mais na frente aqui, ó, aí vai caber todo mundo. Isso, eu vou descer aí com vocês também. Eles vão dedicar nesse momento a vida da Lavínia ao Senhor. E nós, como igreja do Senhor, aprendemos que isso está na lei do Senhor. E Moisés vai dar uma instrução para o povo de Deus da seguinte forma. Olha que interessante esse texto. Ouve, Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o texto vai dizer: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal em teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Meus irmãos, trazendo para a apresentação de criança, esse texto é maravilhoso. Deus, ele alerta Moisés a dizer: pegue a palavra de Deus, os pais, inculque na cabeça dos filhos essa palavra. Fale dessa palavra da lei de manhã, fale dela à tarde, fala ao acordar e fala ao deitar. Escreve as palavras da lei na porta da sua casa. Se possível, coloca até na testa, porque essa palavra da lei precisa acompanhar vocês. Nós, como cristãos, sabemos que não basta somente o ritual da apresentação. Hoje eles estão dedicando a Lavínia ao Senhor, mas a Lavínia precisa aprender os caminhos de Deus, aprender a palavra de Deus. E isso eles vão aprender não somente na igreja, mas dentro de casa. Por isso que Provérbios capítulo 22, versículo 6, a Bíblia vai dizer: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Então nós, como igreja, somos felizes por poder dedicar, consagrar, orar pela vida da Lavínia, mas acima de tudo é dever dos pais educá-la, direcioná-la, introduzir a ela o reino de Deus, ministrar sobre ela a palavra do Senhor. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero pedir a ajuda do pastor Érico para segurar o microfone. Amém? O pastor é craque. Estenda suas mãos para cá, nós vamos consagrar. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te louvar por essa família, pela vida da Lavínia, Pai, e consagrá-la a Ti.
dedicá-la ao Senhor. Queremos pedir que a mão do Senhor seja com ela, que a mão do Senhor conduza a vida dela, que ela seja edificada, guardada, protegida pelo sangue precioso do Senhor. Nós como igreja estendemos as nossas mãos e apresentamos a tua filha a ti, que ela cresça nos caminhos do Senhor, que ela cresça para glorificar o teu nome, que ela seja uma bênção nessa geração, e que todo mal seja jogado por terra, e que a cada dia mais o Senhor possa se revelar a esta casa. Abençoa os pais, abençoa toda a família, e que as mãos do Senhor sejam estendidas sobre ela. Assim nós consagramos, dedicamos a tua filha em oração a ti, apresentamos para que ela viva o que o Senhor tem para ela. Assim nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Depois eu vou deixar liberado o púlpito aqui para a família vir tirar foto, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite por intermédio da exposição das Escrituras. Edifica o nosso coração, restaura a nossa vida, nosso entendimento, nosso interior. Aviva conforme a tua vontade e o teu querer. Que todo o nosso ser seja voltado ao Senhor, que nenhuma distração nas mentes, nada possa impedir, roubar o agir da tua palavra em nosso meio, Pai. Eu quero entregar essa noite em tuas mãos, a ministração em tuas mãos e a vida dos meus irmãos às tuas mãos, e pedimos, fala conosco no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre o tema nessa noite: os que têm a visão do céu triunfam sobre o sofrimento. Os que têm a visão do céu, ou os que tiveram a visão do céu, triunfam sobre o sofrimento. Essa carta que Paulo vai descrever, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela tem como intuito defender o apostolado de Paulo.
Essa igreja havia sido invadida pelos judaizantes, por alguns homens malignos, que sorrateiramente se infiltraram dentro dessa igreja, e ali eles haviam disseminado coisas que não provinham de Deus, tais como: Paulo não tinha credencial de apóstolo, Paulo não era um apóstolo autêntico, Paulo não tinha provas suficientes para ser um apóstolo, porque Paulo, ele não teve experiências transcendentais, místicas, sobrenaturais, que provasse que ele realmente seria um apóstolo. Por isso que ao longo da carta você vai ver o debate de Paulo explicando que ele viu o Senhor, e para ser um apóstolo autêntico precisava-se ver o Senhor, e Paulo muitas das vezes alerta dentro dessa carta acerca disso. Eu tive uma experiência, ele cita que ele foi arrebatado ao paraíso, que ele teve uma experiência com Deus, ele viu a glória de Deus. Quando Paulo descreve defendendo o seu apostolado, a partir do capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, Paulo, até o 12, na verdade, Paulo ele vai se defender diante desses ataques malignos que haviam sido feitos a ele nessa igreja. E muitos lutavam contra Paulo e o evangelho que Paulo pregava. Muitos lutavam contra a pessoa de Paulo. Apesar de Paulo não precisar falar das visões e revelações que ele teve na sua caminhada, no capítulo 12 ele vai expor o que aconteceu com ele na sua conversão. Mas ao longo da trajetória de Paulo, em vários momentos, Paulo vive experiências sobrenaturais. Por exemplo, Atos capítulo 9, quando ele tem uma experiência com Deus, a luz brilhou nos olhos dele, ele caiu, ficou cego. Ele está lá cego dentro da casa, mas por uma visão, ele vê um homem chegando, impondo-lhe as mãos e ele recuperando a vista. Quem é esse homem? Ananias. Assim aconteceu. Da forma que ele teve a visão, acontece. Em Atos capítulo 22, versículo 17, ele diz que ele teve uma visão, que ele é chamado para pregar o evangelho aos gentios. Ou seja, Paulo, em vários momentos, ele tem visões. Atos capítulo 27, versículo 23, Paulo vai relatar que no meio do naufrágio, um anjo aparece para ele e vai dizer assim: calma, Paulo, todos que estão com vocês, ninguém vai morrer, pode falar para todo mundo ficar tranquilo. A vida de Paulo foi marcada por muitas visões, revelações sobrenaturais de Deus. Paulo não gostava de apelar, de falar dessas experiências místicas, ou experiências transcendentais, ou sobrenaturais, que ele teve ao longo da sua vida. Mas diante desses ataques, no capítulo 11, ele vai se defender, e ele vai expor o que aconteceu com ele. Ele vai sofrer quarentenas de açoites. Paulo ele vai ser descido pelo muro na cidade para ter a vida dele salvo. Quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele sofreu naufrágio, quantas vezes ele passou angústias, necessidades. E logo após ele expor o que aconteceu com ele, em meio à sua trajetória cristã de apóstolo chamado por Deus, ele assim vai escrever talvez o capítulo mais fantástico do livro de 2 Coríntios. E ele vai começar lá no versículo 1 dizendo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Em outras palavras, Paulo dizia assim: eu não queria falar desse assunto, eu não preciso falar desses assuntos, mas eu preciso, para defender o meu apostolado, aquilo que Deus me chamou para ser e a fazer, eu preciso mostrar para vocês o que aconteceu com um homem. E ele vai começar a relatar: conheço um homem. Ele usa não na primeira pessoa para dizer conheço um homem. Ele não está dizendo que é ele, mas nós sabemos que é ele. Ele não está dizendo que eu, apóstolo, fui levado ao paraíso. Ele não diz isso.
Observe que ele usa a terceira pessoa do singular. Conheço um homem. Ele está dizendo, um homem que foi arrebatado ao paraíso. Ele vai expor o que aconteceu com ele. Paulo, ele vai subir aos céus. Em Atos capítulo 9, quando o Senhor revela-se a ele, em Atos capítulo 9, quando ele vai perseguir a igreja, o Senhor vem e encontra com aquele homem, abre os olhos dele espirituais, e ali ele é levado aos céus. Todos nós sabemos que existem 3 céus. O primeiro céu é o céu que nós estamos vendo, das árvores, da pipa, dos pássaros. O segundo céu é o céu das estrelas, onde tem as galáxias. E o terceiro céu é o céu de Deus, aonde Deus habita. E ele vai declarar isso: conheço um homem. Verso 2, pode deixar no texto aí, por favor. Verso 2: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele vai aonde? Ele vai no paraíso de Deus. Ele vai ser arrebatado ao terceiro céu. Aí ele vai dizer, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ele está dizendo que na experiência que ele teve com Deus, ele foi arrebatado ao paraíso, e lá ele vê coisas sobrenaturais. Pensa um homem carnal, um homem mau, um homem perseguidor da igreja, um homem que açoitava a igreja, um homem que matava cristãos, um homem que perseguia a igreja. Quando ele tem a experiência da sua conversão, ele é arrebatado ao paraíso. Ele é levado ao terceiro céu. O que ele vê, ele não vai poder declarar. O que ele ouve, ele não tem capacidade de expressar. O que Paulo diz aqui, que ele foi lá, ele não pode proferir. Olha o texto: fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, aos quais não é permitido um homem mencionar. O que Paulo está dizendo? O que aconteceu comigo quando eu fui arrebatado ao paraíso, eu não posso mencionar, senão vocês vão ficar doidos. O que eu vi, o que eu presenciei, o que eu vi com meus próprios olhos, o que eu ouvi da parte de Deus, eu não posso proferir. Vocês não têm capacidade humana para entender intelectualmente o que eu vivi lá. Agora pensa, tem uns profetas de internet que vai no céu, vai no inferno, vai no céu, vai no inferno, vai no céu, vai no... toda semana, está no céu, está no inferno, está no céu, está no inferno. Paulo vai dizer que em toda a trajetória dele, ele foi uma vez ao céu. E é Paulo, hein? E esses profetas que revelam CPF, está toda semana lá. Fui arrebatado ao paraíso de Deus. Sabe onde que Paulo é levado? O que ele mesmo declara em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais se passou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe onde Paulo foi levado? Apocalipse capítulo 21, na cidade santa, onde João descreve que as primeiras coisas foram passadas e foram tiradas dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque tudo se passou. A nova Jerusalém celestial preparada para os santos de Deus. Sabe o que Paulo vê? O que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 2: eu vou ao Pai e vou construir moradas. Quando eu vier, eu buscarei vocês, para que onde eu estou, vocês estejais também. Paulo viu a cidade santa, viu o paraíso de Deus. E ele vai dizer o que ele experimentou lá. Ele não pode mencionar, mas ele está dizendo que ele foi lá. Ele viu coisas sobrenaturais da parte do Senhor. E por causa dessas coisas que ele viu, por causa dessas coisas que ele ouviu, o texto vai dizer, olha o verso 5: nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Ele está dizendo, nesse homem que foi levado ao céu,
nesse homem que foi arrebatado ao paraíso, nesse homem que foi tirado e ele viveu essa experiência, eu vou me gloriar nele, porque homem algum tem capacidade de dar experiências como essa, só Deus faz. É nesse homem que eu me glorio. É nesse homem que eu me glorio. Esse que foi arrebatado lá e ouviu coisas extraordinárias, palavras inexprimíveis, coisas que não tem como eu proferir. E ele vai dizer: eu ouvi lá coisas que eu não posso mencionar. Aí o texto vai dizer, verso de número 6: porém, se eu quisesse me gloriar, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-se de fazê-lo, para que ninguém pense de mim além do que de mim ouve e de mim vê. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu posso ficar falando essas coisas que eu ouvi lá, mas eu não quero que vocês se iludam com aquilo que eu ouvi e ouvi. Eu quero que vocês vejam em mim o Evangelho de Cristo. Eu quero que vocês ouçam de mim o Evangelho de Cristo. Você não precisa fazer e contar coisas espirituais, coisas extraordinárias para demonstrar que é espiritual, não, meu irmão. Parece que o Evangelho de Paulo, ao olhar esse contexto, é um evangelho totalmente diferente, na qual nós estamos acostumados a viver, a caminhar, porque parece que nós estamos pregando, falando para pessoas fortes. Parece que a gente se reúne aos domingos na igreja e você olha a roupa, você olha a maquiagem, você olha o cabelo, você olha o salto, você olha todo mundo preparado. Eu estou pregando para um bando de gente que não tem problema. Aí você olha para a roupa do pastor e parece que o pastor, ele não tem problema. E parece que a gente se reúne como um bando de gente que não passa nenhuma situação difícil. Olhe para a pessoa que está do seu lado, vê se ele tem cara de problemático. Paulo está dizendo assim: se você olhar para mim, muitas das vezes você vai cair, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Tem pessoa que está aí do seu lado passando luta, passando prova, passando adversidade. Ele está com um sorriso no rosto, mas por que esse homem está rindo? Ele está rindo porque a alegria do Senhor é a força dele. Tem algo na vida dele que reveste ele. Ele está de pé porque o Senhor o sustenta. A graça de Deus é sobre ele. Aleluia! E ele não vai se gloriar naquilo que ele viveu, ele não vai se gloriar naquilo que ele experimentou. Paulo não vai se apoiar nas experiências transcendentais, nas coisas místicas que ele viveu. Ele vai se apoiar em suas fraquezas. Paulo é um homem diferente da gente. Aí agora ele vai começar a dizer sobre o espinho na carne. E por que existiu o espinho na carne? Eu sei que o Caio ministrou aqui sobre isso esses dias, já deu uma exposição para os irmãos já estão bem alinhados com esse texto. Amém ou não amém? Mas eu tenho esse texto no coração, não poderia deixar de pregar. Verso 7. Aí ele vai dizer: e para que não me ensoberbecesse, vou ficar na televisão, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Agora Paulo no versículo 7 descreve que foi colocado nele um espinho na carne. Quem pôs o espinho na carne? Deus. Ou Deus colocou, ou Deus permitiu ter. E eu acho que no final das contas é Deus. Foi-me posto um espinho na carne. Por que eu tenho esse espinho na carne? Por causa daquilo que eu vi, ouvi e vivi. Por causa das grandezas das revelações. Foi-me posto um espinho na carne.
Foi-me colocado um espinho na carne, porque eu não posso me perder me tornando um arrogante diante daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu presenciei na glória. Ele está dizendo assim, ó, diante da situação que eu recebi de Deus, o próprio Deus me colocou um espinho na carne. Por quê? Porque senão eu ia me perder. As revelações iam ser demais. Foi me dado tanta revelação, tantas coisas extraordinárias, e Deus me permitiu vir o espinho na carne. Até hoje tem umas perguntas aí sobre o que é o espinho na carne de Paulo. Calvino diz que eram as tentações que nós obtemos todos os dias. Paulo poderia lutar com essas tentações. Lutero vai dizer que eram as perseguições que Paulo sofria diante das situações que ele vivia. Outros vão dizer que eram enfermidades físicas, como malária, por exemplo. E eu prefiro ficar sobre a deficiência visual, que Paulo vai relatar em vários pontos que ele tinha esse problema. O apóstolo Paulo com um problema visual. Mas nós não podemos dar nome ao que seria o espinho na carne. Observe, Calvino fala de um jeito, Lutero fala de outro, outros falam de outro, e a grande maioria fala que seria esse problema de visão. O que é o espinho na carne? Nós não podemos mencionar aqui e bater a estaca e dizer assim, é isso. Não podemos dizer. Mas o que seria esse espinho? Foi-me colocado um espinho na carne. Quando você vai estudar sobre esse espinho, para você entender, você está trabalhando com madeira e a madeira tem aquelas pontas que muitas das vezes elas não são trabalhadas, fica as ferpinhas lá, ou farpa, né? Aí você passa a mão na madeira, ela enfia na sua mão, aí ela enterra. Enquanto você não tira, aquilo não te dá sossego, sim ou não? O espinho na carne era mais ou menos essa farpa ou ferpa de uma madeira enfiada na carne dele, porque enquanto não tirasse, não tinha paz. O negócio fica vermelho, dói, incha, às vezes dá até febre. Ele está dizendo assim, foi-me posto um espinho na carne. E mais a fundo, na verdade, não era somente essa ferpinha, como se fosse uma estaca atravessada em Paulo. Não era somente um negócio melindroso pequeno, mas era um negócio que perturbava a alma de Paulo. Era um negócio que não deixava Paulo em paz. E ele tinha como se essa estaca atravessada nele, que não deixava ele em paz. Mas por que foi colocado isso? Por que Deus permitiu o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento na vida de homens de Deus? É outra coisa que nós precisamos abordar. A gente prega um evangelho triunfalista. Você vai vir que você não vai ter problema. Você vai vir que você vai triunfar sobre tudo. Você vai vir que você vai ter sucesso. Isto é mentira. Eu não estou aqui dizendo que você vai ter sucesso em todas as áreas, que você vai prosperar em todas as áreas. Eu não estou aqui pregando um evangelho triunfalista. Eu estou aqui te dizendo que o evangelho, muitas das vezes, ela vai ser como uma estaca, vai ter espinho na carne, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas aguenta firme. A graça de Deus será suficiente para você. E esse espinho na carne era como se fosse um mensageiro de Satanás. Você lembra lá quando você espetou o dedo nessa ferpinha, e aí você vai usar a sua mão, você lembra que você não pode usar a mão? Era mais ou menos isso. Todas as vezes que ele queria ser útil, usado, esse espinho estava lá atravessado. Essa estaca estava lá atravessada. E aquilo incomodava Paulo. Só que eu tenho algo de Deus para o seu coração. Ele era, fala comigo, o espinho era um mensageiro de Satanás. Mas para Deus sabe o que era? Aperfeiçoamento. Aquilo que para o diabo é para te cutucar, te atormentar, te deixar triste, angustiar a sua alma, para Deus é para aperfeiçoar o seu coração.
vou dizer de novo. Talvez o espinho está aí, Deus não tirou, mas fique tranquilo, é Deus que permite o espinho na carne para aperfeiçoar a sua vida. Louvado seja Deus. O espinho ele vai ter, o espinho nós vamos passar. Enquanto Satanás está falando, eu sou um mensageiro de Satanás nesse espinho, e todo momento eu cutuco, todo momento eu lembro, todo momento eu estou ali. Deus está falando, esse mesmo espinho que Satanás está achando que vai vencer, é o espinho que eu uso para aperfeiçoar o seu chamado. Verso 8. Paulo vai fazer algo poderoso agora. Ele vai orar pelo espinho. Por causa disso, eu pedi 3 vezes ao Senhor que tirasse de mim. Ou seja, Paulo era contente com esse espinho? Não. Paulo estava em paz com esse espinho? Não. Paulo vivia de boa com esse espinho? Não. Muito pelo contrário, ele era inquieto com isso que acontecia com ele. E por isso ele vai orar. Aí ele vai pedir 3 vezes ao Senhor para tirar isso dele, porque aquilo tirava a paz, tirava o sono, deixava Paulo desconfortado, sem paz. 3 vezes orei ao Senhor. Ele não ora uma vez só. Mas homem de Deus de verdade não ora e Deus responde? Não é assim que você aprendeu? Por que Paulo tem que orar 3 vezes? Vai ter momentos na sua vida que você vai orar e Deus não vai falar, e Deus não vai responder. Mas fique tranquilo, o silêncio de Deus já é uma resposta para muita gente. Aí ele vai dizer, 3 vezes eu pedi ao Senhor. Aí Deus vai responder de uma forma diferente. Olha o verso 8. Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente. O espinho na carne era para matar Paulo, mas a graça de Deus é para trazer suficiência ao coração dele. E talvez você olhe para a coisa que aconteceu na sua vida, você fala assim, isso é como um espinho na minha alma, isso é como um espinho no meu coração. Todas as vezes que eu lembro eu não consigo fazer, todas as vezes que eu lembro isso me atormenta, todas as vezes que eu lembro isso tira o meu sono, todas as vezes que eu lembro isso me tira a paz, todas as vezes que eu lembro dessa situação isso atormenta a minha alma. Aí você está falando, Deus, tira isso de mim, me ajuda a fazer, me ajuda a perdoar, me ajuda a abençoar, e aí você não consegue, e Deus está dizendo, filho, minha graça te basta. Eu estou aqui pregando, talvez tem pessoas me ouvindo nessa noite que estão com espinho na carne, mas Deus está dizendo para elas, meu filho, a minha graça te basta. Eu estou aqui como profeta de Deus. Talvez Deus não vai solucionar os seus problemas, talvez Deus não vai resolver os seus problemas, talvez Ele não vai responder a sua oração, mas o que Ele vai te dizer? A minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente na nossa vida. Se Deus não tirar o espinho na carne, fique contente, porque a graça dele virá. Se Deus não resolver as suas orações, aquilo que você está clamando diante dele, fique tranquilo, a graça dele virá. Se Deus não responder as suas orações e tirar aquilo que tanto perturba a sua alma, fique tranquilo, a graça dele sempre será suficiente para te manter de pé. Levanta a sua mão que eu vou liberar essa palavra. Você está de pé não é pela sua força e nem por estar fraco, você está de pé porque a graça de Deus, ela te sustenta. Aleluia, aleluia. A minha pergunta para você é: Paulo teve o seu pedido respondido? Paulo teve o seu pedido respondido? Não. Então quer dizer que nem sempre ele vai responder as suas orações. Eu orei 3 vezes pedindo ao Senhor, e o que ele responde? A minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Aí ele vai dizer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei se acontece com você, mas tem dia que a gente está bem espiritualmente, tem dia que a gente está mal espiritualmente, sim ou não? Aí a gente chega para orar no dia que a gente está bem espiritualmente, a gente dobra o joelho e a gente fala assim, eu sou crentão, eu oro 40 minutos de joelho e dou glória a Deus e falo em língua estranha, piso na cabeça do diabo e sai. Mas tem dia, irmão, que não são uma palavra. Tem dia que está parecendo que o céu está de bronze.
Aí a gente fica assim, mas tem dia que parece que eu sou carnal demais, tem dia que não. Mas as coisas que eu tenho experimentado de Deus, quando eu chego quebrado diante de Deus, há uma visitação, um bálsamo de Deus na minha vida. Aí eu vou para diante de Deus, fraco, oprimido, angustiado, sem solucionar, sem a solução, sem ver os meus problemas solucionados. Aí eu falo com Deus, aí parece que vem um bálsamo da parte de Deus e enche a minha alma, enche o meu coração, traz alívio para minhas fraquezas, renova as minhas forças, traz vigor para minha alma. Ei, meu irmão, que você precisa entender que mesmo fraco, mesmo oprimido, mesmo angustiado, vai para a presença de Deus. Ele sempre tem um bálsamo para a sua vida. Aleluia. Paulo não teve o seu pedido resolvido e muito menos o seu espinho arrancado. É engraçado nós olharmos para a vida deste homem que viveu coisas extraordinárias com Deus, usado para pregar o evangelho em muitas nações, levado pelo Espírito Santo para lançar a palavra de Deus aos gentios, e a palavra de Deus chega até nós. Este homem com o espinho, orando, pedindo a Deus para solucionar, e Deus não respondia nada. Deus dizendo para Paulo: Paulo, eu não vou solucionar, eu não vou responder, eu não vou tirar o espinho, mas vou mandar algo. O quê? A graça. Nós precisamos aprender que a graça de Deus sempre será suficiente nas nossas vidas. Por que você está aqui hoje? Graça. Por que você prosperou na vida? Graça. Por que você alcançou a misericórdia de Deus e a salvação? Graça. Por que você foi curado de uma enfermidade mortal? O que chama isso? Graça. Graça não é aquilo que você recebe por ser bonzinho. Graça não é aquilo que você recebe por ser uma pessoa boa. Não você recebe por ter um bom caráter. Graça é quando Deus olha para você e fala assim: eu vou despejar minha graça sobre ele. Ele não é digno, ele não é capaz, ele não vai receber, ele não pode fazer nada por receber, mas eu vou derramar. A minha graça te basta. A minha graça te basta quando você está fraco. A minha graça te basta quando você está oprimido. A minha graça te basta quando você está angustiado. A minha graça te basta quando você está sem força. A minha graça te basta quando você olha para trás: eu vou desviar, eu vou para o mundo. A minha graça te basta quando dá vontade de parar. A minha graça te basta quando você está enfermo. A minha graça te basta quando você não tem saída na sua vida. A minha graça te basta quando você olha para um lado, olha para o outro, não tem amigo, não tem ninguém, não tem pessoa influente. A graça de Deus está lá, ela é suficiente para te sustentar. Você pode levantar a mão, porque a graça de Deus está aqui. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor
dizendo: a minha graça é suficiente. Eu não estou ouvindo que Deus solucionou, eu não estou ouvindo que Deus respondeu, mas eu estou ouvindo que a graça de Deus é suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Paulo vai dizer: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Olha o texto: pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Irmãos, eu fiquei assim pensativo desse versículo. Olha que versículo: eu me glorio nas fraquezas. Quem aqui tem prazer e está fraco? O evangelho de Paulo é diferente do nosso, porque você quer mostrar aparência, você quer mostrar que você está bem, quer mostrar que está tudo certo com você. E Paulo está dizendo assim: eu me glorio, não é quando está tudo bem, eu me glorio nas fraquezas. Está no pó, está sem força, está na cinza, e ele está dizendo: eu me glorio nessa situação. Paulo não gloriava quando ele orava e Deus respondia, quando ele orava e Deus curava, quando ele orava e fazia alguma coisa e Deus respondia alguma coisa. Não, Paulo se gloriava nas fraquezas. Será que nós temos vivido esse evangelho? Prazer nas fraquezas? Porque o sinônimo de fraqueza hoje é falta de espiritualidade, é falta de fé, é isso que nos cerca muitas vezes. Mas estar fraco para Paulo é o combustível para a graça de Deus se manifestar na vida dele. Aí ele vai dizer, a fim de que, verso 9 ainda, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Irmão, você pode ter chegado nesse culto hoje quebrado, e Deus gosta de gente quebrada. Eu já vi aquelas pessoas assim, ó, ela chega no culto, eu não sei porque eu estou fechando isso aqui para mostrar lá. A pessoa chega no culto todo certinho: ô glória, ô Senhor, não sou como os demais, afinal eu tenho caráter, pago minhas contas, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo, nunca roubei, nunca prostituí. E ele vai diante de Deus com as suas qualidades, suas características. Aí ele está lá. Aí chega um cara caído, prostrado, quebrado, e está clamando assim: Deus, me ajuda. Deus, sem o Senhor eu não consigo. Deus, sem a tua presença eu não vou. Aí Deus no outro céu olha para aquele lá que está dizendo: eu faço, eu desfaço, eu tenho, eu não tenho. Aí do outro lado a pessoa está dizendo para Deus assim: eu sou um miserável, eu sou um pobre, eu sou um pecador. Deus do alto céu olha para aquele homem e diz assim: é esse aí, porque aquele que se humilha, aquele que se quebranta, aquele que se prostra, aquele que se rende às suas capacidades, aquilo que você faz não é capaz de te justificar, mas quando você se coloca quebrado diante de Deus, Deus pega a mão em você, Deus coloca a mão na sua vida e te levanta. Tem pessoa aqui que está quebrada nesse culto, tem pessoa que chegou aqui sem saber o que fazer, mas ele clamou, e eu tenho uma palavra de Deus: Deus está vindo de encontro à sua vida. E Deus permite certas situações na vida de algumas pessoas justamente para isso, para aperfeiçoar você, para moldar você, para colocar a mão em você, para te fazer de novo. Vai para a casa do oleiro, deixa ele fazer de novo. Aí Paulo vai dizer, verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, contento com as fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias. Eu quero só que você medite comigo essa primeira parte. Por isso, na minha tradução diz: sinto prazer nas fraquezas. Quem sente prazer nas fraquezas, irmão?
Quem sente prazer? Pode levantar aqui, ô pastor, eu sou um homem que sinto prazer em estar fraco. Eu sou o primeiro que não vou falar assim, não sinto não. Porque quando a gente está fraco é muito ruim. Aí Paulo está dizendo, eu sinto prazer nas fraquezas. Aí ele vai dizer, nas injúrias, ou seja, nas perseguições. Paulo gostava de ser perseguido. Quando a gente olha para a vida de Paulo, tudo aquilo que ele vivenciou, seja fraqueza, seja perseguição, estava moldando ele, fortalecendo ele. Teve um momento na vida de Paulo que ele achou que ele ia morrer. Ele pensou assim, dessa vez não vai, eu vou morrer. Aí Deus sustentou ele. Ele chega a declarar, nós desesperamos a própria vida diante daquilo que enfrentamos. Quem sente prazer nas fraquezas? Quem sente prazer nas perseguições? Hoje, se a gente for perseguido, a gente vai para o Facebook para responder as pessoas. Se a gente for perseguido hoje, a gente vai para as redes sociais mostrar que não é assim não. Não pisa em mim não. Nas injúrias. Aí ele vai dizer nas necessidades. Isso aqui rebate muito a teologia da prosperidade, né? Porque Paulo tinha prazer na necessidade. Ué, afinal Paulo tinha necessidade? Claro. Nas angústias. Ué, mas ele pode ficar angustiado? Cristão, cheio do Espírito Santo, pode viver assim? Sim. Aí ele vai encerrar dizendo, quando sou fraco, então é que eu sou forte. A matemática de Deus é toda diferente. Quem coloca por baixo é o primeiro. Quem serve é o primeiro. Quem está por baixo é aquele que fica em cima. Quem antecipa é aquele que vai honrar. A matemática de Deus é diferente. Paulo está dizendo, mais uma matemática louca do reino de Deus. Porque quando sou fraco, eu sou forte. Sabe o que ele está dizendo? O que os homens esperam. O que o homem espera é que você esteja sempre bem, sempre com os problemas solucionados. E Paulo está dizendo, quando eu sou fraco, é que sou forte. Eu iniciei dizendo, a minha pregação é sobre aqueles que viram o céu, triunfam sobre o sofrimento, amém? Agora eu quero aplicar essa mensagem. Paulo começa do versículo 1 expondo que ele foi ao céu. Ele conheceu um homem que foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito proferir. Só que no meio do caminho foi colocado nele um espinho na carne. O que Paulo está enfrentando na caminhada? No livro de 2 Coríntios, uma grande perseguição por causa dos judaizantes. Por que ele está escrevendo disso? Por causa da perseguição que ele estava enfrentando. Porque aquelas tais pessoas que haviam infiltrado dentro da igreja haviam disseminado que Paulo não era apóstolo verdadeiro. Paulo vai acabar com a perseguição? Deus vai acabar com a perseguição de Paulo? Não. Mas para que acabar com a perseguição? Sendo que Paulo sabe que o que está reservado para ele é muito grande. O que eram as perseguições que Paulo enfrentava diante daquilo que ele já tinha vivido lá e observado diante de Deus, o céu? Paulo vai ter um espinho na carne. Deus vai tirar o espinho da carne de Paulo? Não. Mas o que é esse espinho na carne perto daquilo que ele vivenciou vendo o céu no início da sua caminhada? Paulo vai orar e não vai ser respondido. Mas o que é orar e não ser respondido perto do céu que aguardava Paulo? Deus não vai solucionar o problema da perseguição. Deus não vai responder Paulo. Deus não vai tirar o espinho na carne de Paulo. Mas o que é isso diante daquilo que Paulo vivenciava? Ou tinha vivenciado no passado?
a visão do céu. O que eram as fraquezas na vida de Paulo? Perto do céu que ele já havia contemplado. O que eram as injúrias que Paulo estava vivendo, perto do céu que ele havia vivenciado no início da sua vida. Eu tenho por mim que essa visão que Paulo teve marcou para todo sempre a vida dele. Eu acho que essa experiência é o que norteou a vida de Paulo. Ele observou, foi levado ao paraíso. Ele falou assim: é para esse lugar que eu venho. É este lugar que está reservado para mim. O que são as enfermidades? Perto do céu que te aguarda. O que são as fraquezas? Perto das tribulações que você está enfrentando. O que é isso perto do céu que nos aguarda? Quem teve a visão do céu na sua caminhada, ele vai triunfar sobre a dor, ele vai triunfar sobre o sofrimento, ele vai triunfar sobre os espinhos da vida. Os que viram o céu triunfam sobre as dificuldades. Se os seus olhos estão fixos no céu, meu amado, se os seus olhos estão em Deus, o Criador, o Senhor, quem contemplou o céu, quem viu o céu, quem sabe que está esperando Ele vai triunfar sobre tudo e sobre todos. Eu preciso falar isso para você. Quem viu o céu não fica de biquinho na igreja. Quem viu o céu não sai da igreja por qualquer coisa. Quem viu o céu não abandona o evangelho por qualquer coisa, qualquer prato, não. Quem viu o céu não fica pelos cantos dizendo: esse aqui não me amou, esse aqui não me abraçou, esse aqui não me cumprimentou. Quem viu o céu só está com um olhar no céu. Ei, eu preciso te informar, nós estamos aqui única e exclusivamente por causa do céu. Se você manter os seus olhos fixos no céu, nada vai te tirar desse lugar. Aleluia. Ele vai triunfar sobre a dor, ele vai triunfar sobre a fraqueza, ele vai triunfar sobre as adversidades, as perseguições. Tudo vai acontecer com esse homem. Se você quiser ler o capítulo 11, você vai observar o que ele passou. Ele vai triunfar por quê? Porque os olhos de Paulo, aleluia, estavam fixos no Senhor. Você lembra Isaías que teve a visão da glória? Isaías tem a visão da glória de Deus. É a partir do que ele vê a glória de Deus, ele nunca mais foi o mesmo. Ele vai morrer cerrado pelo meio, porque ele permanece com a visão no céu. Lembra de Estevão? As pessoas apedrejando Estevão. Ele abre os olhos aqui na terra e ele olha: Deus está sentado à direita de Deus. Jesus está sentado à direita de Deus. E ele diz: Deus, não lhe impute esses pecados. Estevão está olhando para cima. Por isso que ele tem capacidade de perdoar. Enquanto você estiver com um olhar fixo no céu, você não está nem aí para ninguém. Pastor, então você tem que falar que eu tenho que viver aqui igual aloprado. Não é isso não. Vão acontecer situações difíceis ao seu lado, vão acontecer tribulações ao seu lado. Pessoas vão te entristecer, vão pisar no seu calo, vão caluniar você, vão te perseguir, vão te maltratar, vão te caluniar. Você vai viver grandes tribulações. Mas o que vai fazer você permanecer? Olha para cima. Eleva os meus olhos para os montes, que de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você não está aqui por causa do pastor Marcel. O pastor Marcel não morreu por você na cruz. Nós estamos aqui por causa do Salvador, aquele que foi preparar lugar. As pessoas vão cair, as pessoas vão se corromper, as pessoas vão voltar atrás, as pessoas vão para o mundo. Mas quem tem um olhar fixo no céu, passa vento, passa tempestade, passa situação difícil, mas ele permanece em Deus. O que eu quero
quero trazer para o seu coração é que aquele que viu o céu vai perseverar, mesmo diante que está dando tudo errado. Ele permanece, ele persevera, ele se mantém fiel. João viu milhares e milhares de anjos. Você pode ficar de pé? Que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono. Cadê o louvor? Os instrumentistas. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Quem tem ouvidos ouça. Jesus Cristo está voltando. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Aleluia. Tem pessoas que entraram nessas portas quebrados, angustiados, abatidos, oprimidos, e Deus está dizendo para elas assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco é que você está forte. E eu quero te dizer, meu irmão, não importa como que você chegou, importa onde você vai receber a graça de Deus de renovo na sua vida. Tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que deseja dizer assim: Jesus, pode morar na minha vida, eu quero aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida? Se você está aqui e deseja confessar Jesus publicamente, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Tem pessoas sendo tocadas por Deus, aleluia, glória a Deus.
Você pode glorificar Jesus? Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Tem pessoas aqui que precisam reconciliar com Jesus. Tem pessoas aqui que precisam entregar a vida dele publicamente e dizer assim: eu sei que o Senhor está preparando para mim, aleluia. Mesmo fraco, mesmo oprimido, mesmo abatido, mesmo sem força. Essa palavra é para você. Saia do seu lugar. Deus está incomodando pessoas que precisam hoje entregar a sua vida a Jesus, precisam se render a Jesus, aleluia. Tem mais gente sendo tocada. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia, aleluia. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, meu irmão. Levante a mão e agradeça a Jesus, porque o Senhor está salvando na casa. Tem mais pessoas aqui nessa noite. O Senhor me mostra pessoas com o coração preso, pessoas com o coração atribulados, pessoas sem saber o que fazer. Jesus está dizendo para você: eu sou a sua saída. Aleluia, aleluia. Saia do seu lugar, pode vir, irmão. Mergulhe aqui no altar, porque tem um bálsamo aqui tocando essas vidas. Um bálsamo de renovo, um bálsamo de restauração, um bálsamo de avivamento. Tem pessoas sendo movidas pelo Espírito de Deus que passeia nessa casa, nessa noite. Aleluia. Eu não vou ficar insistindo não, mas se você está sentindo, é comigo. Eu preciso ir. Reconciliar, abrir o seu coração para Jesus, e tudo se faz novo. Tem mais alguém? Em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas. Estenda suas mãos para cá. É noite de salvação. Estenda suas mãos para cá. Obrigado, Jesus, por essas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, e acima de tudo nos leva para morar com o Senhor no céu. Essas vidas estão aqui, Deus, confessando publicamente que o Senhor é o Senhor da vida delas. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe, escreva o nome delas no livro da vida, e a partir de agora uma nova trajetória. Em nome de Jesus, eleva da ceia. Em nome de Jesus, receba a restauração de Deus no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma nova vida começa hoje. O Senhor está escrevendo o nome de vocês no livro da vida do Cordeiro. E quando Ele voltar, Ele vai buscar vocês, igreja do Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor na vida dessas irmãs? Eu quero que vocês dêem a mão. O Senhor me disse que vai trazer um renovo no coração. Dê a mão aí, em nome de Jesus. O Senhor vai trazer um renovo no coração da igreja. Isso, pode unir os corredores em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você está esperando algo sobrenatural, mas é mesmo fraco, mesmo oprimido, mesmo abatido, mesmo sem força, mesmo sem direção, mesmo quebrado, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus basta para que você caminhe olhando para o Senhor. Feche os seus olhos e eu quero orar. Espírito Santo de Deus, eu oro agora por renovo espiritual. Eu oro agora para que o Senhor possa encher o coração dos meus irmãos da Tua presença. Enche agora com o poder da Tua palavra esses corações que entraram aqui angustiados, oprimidos, sem direção, sem vida, sem força. Agora, Senhor, renova esses corações pelo poder da Tua palavra. Tem gente saindo aqui renovado pelo poder da palavra de Deus, e nós ministramos esse fogo do Espírito. Em nome de Jesus, receba o renovo da parte de Deus. Você que está precisando, fala assim: Deus, eu quero, eu preciso, eu estou quebrado, eu estou sem força, eu estou fraco, eu quero o Senhor.
A graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz: você vai cantar.